55 anos. A cultura em suas mãos. O melhor é agora. Consequente, aumenta a pressão, diminui a pressão e isso produz um movimento de rotação. Vamos colocar de novo água na seringa, tá? 1/4 mais ou menos da seringa. Eu vou tampar aqui e vou puxar. Olha lá, gente, olha a faísca fantástica. Parece filme do Frankenstein. Imagina um programa de auditório em que o pessoal da plateia seja convidado a subir ao palco para participar de oficinas de criatividade. Vem aqui, estamos no ar ao vivo. Vem você então. Você, ai. Como eu te amo. Vem cá, pertinho. Corre. Corre, menina, estou falando. Vem cá. Dá um beijinho aqui no capeta, dá. Ai. Ai, gostosura. Um programa onde solucionar problemas científicos deixava de ser uma coisa complicada, chata e podia até ser divertido. Vamos torcer. Olha a torcida. Tá acabando o tempo. Vamos torcer. Torce. Imagina um programa onde a arte estava sempre presente, onde você podia participar de um ateliê e virar um artista por um dia. E eu já estou aqui a postos com o pessoal do ateliê para ver o que é que eles estão caprichando aqui. Como vocês podem ver, gente, o ateliê tem a proposta de trabalhar com o pessoal que faz arte e num conjunto de intercâmbio de experiências ver o que é que acontece. Um programa onde quem sabia usar a imaginação, a criatividade e principalmente a inventividade podia ganhar prêmios e encontrar oportunidades. Quem é que ganhou o nosso prêmio? Antônio Ediclei de Lima, de São Bernardo. Ele respondeu, o termo significa achei. E foi lançado por Arquimedes. Está perfeitamente correto. Enfim, tente imaginar um programa inimaginável, onde você podia ver a cada semana invenções incríveis e ideias mirabolantes se transformando, ou pelo menos tentando se transformar em realidade. O locutor já está falando, Rádio USP apresenta, já está aparecendo aqui na tela do computador. Simultaneamente, o que o locutor você ouve no canal direito aparece na tela. Por incrível que pareça, esse programa existiu de verdade. Eu posso provar. Com vocês, o Eureka! O Eureka estreou no dia 3 de abril de 1987. Era produzido ao vivo no Auditório Cultura e trazia para o público de tudo um pouco. Teatro, performances, artes plásticas, música, ciência, tecnologia, ideias novas, inventos, oportunidades. O Eureka era um programa importante porque forçava o jovem a pensar. Ele tinha que assistir o programa de um modo não pacífico, não passivo, melhor dizendo. Né? Ele assistia o programa de um modo não passivo. Eram apresentados desafios, havia movimento dentro do teatro, né? Não era só no palco que ficava o programa Eureka, existiam atividades feitas no saguão do teatro e havia um movimento de pessoas de um lado para o outro. Eu acho que isso era importante e talvez isso tivesse um pouco de uma linguagem que depois veio ficar comum, que é a linguagem do videoclipe, que é essa linguagem movimentada em que as cenas se sucedem. O que amarrava essa variedade de atrações no programa era justamente o que era comum a todas elas, a todas essas manifestações, que era um processo criativo, né? Então, do início ao fim, o programa procurava mostrar o processo criativo, tanto de artistas quanto de inventores.
programa Eureka ele pretendia ser um programa de ideias, de invenções, de curiosidades, um espaço aberto para inventores, para gente de ideias. Ele estava comemorando aniversário sozinho? É um aniversário em total solidão. Sei. Ele ficou muito triste, começou a tomar remédio. A saída encontrada foi o remédio. Hoje em dia, para muita gente, a saída é essa, certo, droga, hipocondríaco, remédio, né, gente? Tadinho, mas ele é tão bonitinho. Assim, o programa era um grande espaço em que se apresentava teatro, se apresentava performances, artes plásticas, música, ciência, tecnologia, ideias e muitas vezes oportunidades de negócios. Muitos dos convidados do programa não acreditavam que fosse possível realizar um programa como esse. Afinal, transformar arte, ciência e tecnologia em atração popular ao vivo era um tremendo desafio. Para o Eureka, que foi um programa muito difícil para ser feito, por causa dos vários temas que ele abrangia, quer dizer, era invenções, entretenimento, competição, e então ele visualmente ele parecia que era 3 ou 4 cenários num ambiente só. Então tinha um portal de entrada que era configurado com figuras geométricas, tinha no meio uma releitura de arcos com fundo de cosmos e tal, e como também todos os programas de auditório, tinha um sorteio, e a urna do sorteio também não poderia ser uma urna qualquer. Então na época foi criado uma urna que era um cubo nos seus eixos, e ela virava estranhamente, era uma coisa meio isso daqui, quer dizer, você tinha neste eixo e esse eixo virando, ela fazia uma forma diferente. Então também foi criado isto, e enfim, a Eureka era uma mistura mesmo. A proposta inovadora do Eureka era de difícil realização. Do primeiro ao último programa, havia uma busca constante de novas soluções. O programa Eureka era um programa de auditório que brigava para não ser um programa de auditório. Ele era um programa de competição que brigava para não ser um programa de competição. Mas a direção da TV Cultura acreditava que estimular a competitividade era uma maneira de estimular a criatividade. E o Eureka teve de enfrentar todos os desafios e superar todas as dificuldades. Mas chegou lá. Qual é o grito do Colégio Igima? Além das escolas que vinham ao programa participar e apresentar os resultados de suas feiras de ciência, era preciso trazer a cada semana inventores e inventos interessantes e patenteados. No começo foi assim muito difícil de você conseguir os contatos com os inventores, porque o objetivo era trazer os inventores na televisão, né? E eles eram assim meio fechados e não queriam trazer os eventos para mostrar. Mas aos poucos os inventores foram ganhando confiança no Eureka. Perceberam que o programa podia ser uma vitrine para seus inventos e uma boa oportunidade de negócios. Sim, negócios. Muitas vezes, invenções espetaculares não eram levadas ao mercado por falta de incentivo ou por falta de grana de seus criadores. No Eureka, empresas procuravam os inventores para produzir e comercializar os inventos. Ao longo do programa, a produção trouxe inventos interessantes e importantes, criou provas e muitos desafios. Era um programa ao vivo, com uma equipe compacta, mas ele não era simples, muito pelo contrário. Primeiro, só o fato de você ter que entrar em contato com os inventores, testar esses inventos antes, e envolvia uma equipe também, além da produção, muito grande. Cenografia, artes, tinha equipe de externa, que algumas vezes a gente ia até a USP, por exemplo, gravar um determinado invento. Apesar de semanal, dava muito trabalho. Não, assim, terminava um programa, mas antes disso a gente já estava pensando no outro, né? Com certeza. A gente fazia uma avaliação do programa e já começava a nossa preocupação com o próximo programa, levantando, fazendo pesquisa, levantando dados, procurando inventores que quisessem participar. No ar, a galeria.
Olá, estamos aqui de volta entrevistando o engenheiro. A galeria era o espaço para quem quisesse apresentar tudo que fosse curioso, desconhecido, interessante. Ideias, projetos, equipamentos, aparelhos. Era um momento do programa onde o estudante podia mostrar sua experiência e profissionais podiam mostrar o funcionamento e utilidade de máquinas maravilhosas. Engenheiro Sadala, qual é essa grande sacada que o senhor teve para economizar tanto dinheiro em petróleo? Basicamente, nós estamos adaptando um veículo elétrico com esse sistema híbrido que usa metade de combustível e metade de eletricidade. Então, este veículo aqui permite que em trânsito urbano você possa andar com o carro fazendo de 25 a 30 quilômetros com 1 litro de combustível. Isto significa uma economia muito grande para o usuário e principalmente para ônibus urbanos, a economia de 50% de combustível. Isso representa para o Brasil 100 milhões de dólares por ano de economia. O que são essas peças? Bom, basicamente, aqui nós temos um grupo gerador diesel, motor marca Tietê, com um gerador de 4 kW, que carrega as baterias deste veículo elétrico. E ele permite que o veículo trafegue até 200 a 300 km por dia, sem precisar recarregar as baterias. É isso que o senhor chama um sistema híbrido? Exatamente, é um sistema híbrido e como o motor trabalha com eficiência muito grande aqui, o motor a combustão, a economia de combustível dele é enorme. Além disso, nós temos aqui uma diminuição notável da poluição. Ele funciona então como? Aqui o motor começa a gerar energia? Esse motor diesel movimenta esse gerador elétrico que carrega as baterias. Onde estão as baterias? As baterias estão localizadas lateralmente. Vou seguir por aqui, viu? Lateralmente aqui. Pode levantar essa tampa aí. Aqui estão as baterias do carro. Este é um carro da Gurgel e evidentemente com esse sistema a quilometragem do carro na cidade é muito grande. A gente ficou sabendo que esse carro daqui futuramente podia inclusive funcionar movido a óleo de soja. O senhor podia explicar se isso é verdade, mais ou menos como seria? É verdade, porque nós estamos adaptando para este sistema um motor que trabalhará com óleo de soja e terá uma economia ainda maior, porque não gasta óleo diesel, nem álcool, nem gasolina. Dentro de 1 ano a 2 teremos esse carro aqui no Brasil, se Deus quiser. A criatividade era a alma do Eureka. Tudo no programa era feito de modo original e criativo. Até as explicações sobre fatos científicos tinham de ser interessantes. Em 1947, Peter Goldenmark criou nos laboratórios da Columbia Broadcasting System a gravação em microsulco. Pergunto: que tipo de disco surgiu após a invenção de Goldenmark e que revolucionou o mundo das gravações? Já temos 78 rotações. Não é bem 78 rotações antes de 78 rotações, o quê? Vamos lá, gente, vamos lá. Tá quase. O que é 78 rotações? Quem quer? O que é 78 rotações? O que é 78 rotações? O que é? Vai lá, mais um. Vamos lá. 78 Hz. Não. 78 Hz. Não, vocês estão complicando muito, é mais simples. É 78 rotações, exatamente 33, 44. Long play. Eureka, vem cá, vem participar do programa, vem cá. Em 1877, Thomas Alva Edison criou o primeiro disco destinado a registrar e reproduzir mecanicamente o som. Tratava-se de um cilindro girando a uma determinada velocidade em torno do seu eixo. O som era reproduzido através de uma agulha girando em torno do cilindro com a mesma velocidade. Em 1910, foi criado o formato padrão do disco em 30 centímetros. Durante décadas, foi utilizado o disco com a velocidade de 78 rotações por minuto, sendo a reprodução feita através de uma agulha de aço. Graças ao invento de Goldenmark, os long playing, longa duração, girando a uma velocidade de 33 rotações por minuto, tinham seu som reproduzidos por agulhas de safira ou diamante, conseguindo-se a reprodução sonora em alta fidelidade. Todas as maneiras de responder perguntas, dar explicações e passar informações eram válidas. Que invento contribuiu tanto para facilitar a vida e o desenvolvimento do homem, se não a roda? A primeira utilização da roda de que se tem notícia ocorreu na Ásia, a roda de oleiro, atualmente mais conhecido como torno. Depois a roda de veículo, a roda de raios, as roldanas, as engrenagens. Imagine, procure descobrir 5 instrumentos ou aparelhos modernos que não utilizem o princípio da roda.
A luta pela mobilidade, que se trava atualmente no mundo inteiro, é a mesma luta que o homem se vê empenhado há 10 mil anos. Os tempos antes da roda eram desesperadamente lentos. O raio de ação do homem, em um dia de viagem entre ida e volta, era cerca de 25 a 30 quilômetros, com uma carga máxima próxima dos 40 quilos às costas. Por volta do 5º milênio a.C., o homem domesticou o primeiro animal de carga. Tempos depois, inventou o trenó de terra, uma tosca plataforma com pesados patins de madeira. 1.200 quilos já podiam ser transportados de uma só vez. Sem dúvida, um bom início. Mas um dia ela surgiu. 6.000 anos atrás, na fértil planície da Mesopotâmia, um sumeriano desconhecido produziu o que é, sem dúvida, a maior realização tecnológica isolada do homem: a roda. A invenção da roda foi um marco para o desenvolvimento do homem. Contribuiu para tornar o transporte mais rápido e fácil. Possibilitou também transformar as pequenas vilas em cidades maiores. De lá para cá, muitos povos deram sua contribuição para o aperfeiçoamento do invento: Mesopotâmia, Grécia, Roma, Turquia, Itália, Estados Unidos. Alguém já pensou em quantos aparelhos não existiriam se não fosse a roda? O advento da roda transformou o mundo, e ela própria foi transformada num símbolo das mudanças e da evolução do homem. Na oficina de criatividade, os jovens estudantes tinham de usar seus conhecimentos e também a sua intuição para resolver um determinado problema. O programa era um programa muito interessante, porque ele tinha uma série de demonstrações físicas, químicas, embutidas durante o programa, e apresentava alguns desafios para grupos de jovens que estavam ali no auditório. O grande desafio para nós era levar uma questão, um problema, ou até mesmo uma demonstração que fosse efetivamente interessante. Interessante e às vezes um tanto difícil. O que você faria, por exemplo, para sair de uma enrascada como esta? Como se fazer ferver uma porção de água já aquecida, sem, no entanto, retorná-la ao fogo? Bem, para mim, na verdade, essa é uma experiência simples e corriqueira. Eu só não vou dizer agora como se faz para ferver água quente fora do fogo, para dar para vocês uma oportunidade de exercitar a massa cinzenta. Eu volto já já depois do intervalo. Você já descobriu como ferver água aquecida sem levá-la ao fogo? O pessoal da oficina de criatividade ainda não. Eles estão colocando água quente no copo. Atenção, atenção. Vira bem para a câmera poder ver direitinho. Num programa onde aconteciam experiências, performances, improvisos e invenções, ao vivo, tudo podia acontecer. E de fato, acontecia. Adão, esse telégrafo funciona? Funciona. Como é que a gente vai provar isso pro pessoal que está nos assistindo? Conta para eles. Bem, eu posso enviar uma mensagem para o receptor. Nós temos um receptor aqui hoje? Temos um receptor. Aonde está? Ele está embaixo. Quer dizer que no saguão, No a Nani saguão e o seu amigo... Epamilongas. Que também te ajudou a fazer Também me ajudou a construir o telégrafo. Por mais que a produção tentasse amarrar o programa, não era possível fazer com que tudo desse certo de primeira. Lembre-se, o programa era ao vivo e sempre aconteciam coisas não previstas. Aos poucos isso foi mudando a maneira de pensar e apresentar o Eureka. Tudo era ali para valer, não era nada... Era tão ensaiado quanto é possível ensaiar uma coisa que é duas pessoas conversando, alguém criando, alguém inventando um processo que estava sendo ao vivo ali. Não é que a gente estava trazendo um processo pronto, ensaiado. Não, ele ocorria ali. Liga o motor aí, Epaminondas. Vamos ver se ele resiste. Tá ligado. Tá ligado no motor. Ó, agora tá ligado, ele tá mandando.
Ele não está enviando a mensagem. Por quê? Opa, agora começou a pintar uns... Vamos lá. Está havendo distúrbios. Problemas no telégrafo, gente. É muito difícil trabalhar com o erro, né? É muito difícil. Quando eu pintava o erro é que era legal. Demorou muito para me acostumar com isso. E o erro não era um erro. O erro fazia parte. Esse que era o mais difícil de lidar. O grande desafio era como transformar a potencialidade do erro na essência do programa. Engraçado que eu aprendi esse negócio do erro para minha vida. Eu acho um luxo, né? Tive que fazer televisão para descobrir uma lição de vida, que o erro é fundamental. E olha, lembra aí, viu, pessoal? A Eureka acabou, mas o erro é fundamental. Aproveita, o erro é legal. Continue na sua pesquisa e se der para consertar ainda, você mostra ainda hoje a mensagem, tá bom? Muitas vezes levávamos inventos que testados durante a semana junto com os inventores, testados um pouco antes do programa começar, no palco não funcionava. E o que acontecia? O que aconteceu é que, depois de algum tempo, passamos a assumir os erros e essas falhas como fazendo parte do próprio programa. Né? Então, se antes ficávamos nervosos, né? A partir de determinado momento começamos a perceber que isto fazia parte do trabalho de todos nós, ou seja, de experimentar, de testar cada invento que estava no ar e falar um pouco sobre os processos de criação, falar sobre os problemas encontrados pelos inventores, né? E que eles precisavam ainda resolver dos seus inventos. Muitas vezes nós fizemos isso no ar e, sem dúvida nenhuma, o erro passou a ser um elemento importante do próprio programa, a análise do erro. A ideia do erro, na verdade, tinha tudo a ver com um programa onde o ato de criar era o mais importante. Se não se pudesse errar e tirar proveito do erro, não se poderia fazer ciência, nem criar tecnologia, nem inventar coisas novas. Além de trabalhar com o erro, os apresentadores tinham outros desafios a enfrentar. O programa ao vivo. Lidando com um tema tão difícil de lidar como criatividade, improvisação. Para mim era ciências exatas. O público ao vivo ali no auditório. De repente alguém levantava um cartaz que dizia qualquer abobrinha, você tinha que contornar a situação. Mas você foi embora mais cedo. Aí eu descobri quando pintava a abobrinha, eu falei, hoje o programa deu certo. Deu pra aprender muito com esse programa, porque, meu Deus do céu, você tinha 5 minutos pra fazer uma entrevista, aí o Eloy já começava no seu ouvido assim, olha, o cara não respondeu, você pode diminuir, tira a terceira e a quarta pergunta, ouvindo a resposta do cara, ouvindo o Eloy aqui, dando aquele sorrisão, a plateia... Tira esse cara daí! Teve uma passagem engraçada, né? Teve uma invenção, né? O rapaz jogou um monte de leite com talco no chão e vira um sabonete, né? E na hora eu falei assim, olha que entrar o intervalo, eu falei, eu faço pro faxineiro, não me lembro o nome dele no momento, entrou o intervalo, ele tinha que entrar e limpar, fazer a parte dele, o serviço dele, né? Aí entrou o intervalo, só que ele entrou muito rápido. Porque ele entrou, pranchou, escorregou, né? O público, caiu na risada, né? E ele manteve a linha, normalmente, levantou, caiu de novo, levantou de novo, fez o trabalho dele, limpou, o pessoal começaram a dar risada, rir do tombo dele, né? Pegou, saiu normalmente, na moral, manteve a linha. Para a produção do programa, o desafio não era menor. A gente praticamente ficava o tempo todo pesquisando, correndo atrás de inventores, porque essa era uma das propostas do programa, trazer inventores e os seus respectivos inventos. Inventos interessantes, claro, que pudessem despertar novos inventores, provocar o espírito inventivo do brasileiro. Essa invenção dele, que é o... Carretel salva-vidas. Carretel salva-vidas, muito bem. Essa é uma invenção japonesa que foi aperfeiçoada, correto, Charles? Exatamente. Essa é uma invenção japonesa, em primeiro plano. Depois nós estivemos na Europa pesquisando esse tipo de equipamento porque fomos constatar uma falha que existia no sistema de segurança brasileiro, onde quando acontece um incidente, uma emergência num prédio elevado ou em locais altos, não tinha como descer. Constatado isso, a gente pesquisou o equipamento na Europa, precisamente na França, trouxemos para o Brasil, adaptamos ao sistema brasileiro, o equipamento hoje é totalmente nacional e estamos produzindo desde 85 aqui na empresa. Qual foi a inovação que você fez nesse invento? Bom, os equipamentos de lá são muito sofisticados em termos de molas e a manutenção seria extremamente difícil, ainda mais a nossa tecnologia.
Então, sabendo disso, nós fizemos adaptações, colocamos engrenagens e trocamos as bolas pelas engrenagens e hoje a manutenção desse equipamento é facílima. Sei. Onde é que estão as engrenagens dentro desse... Bom, esse é o equipamento em si, propriamente dito. As engrenagens estão todas aqui dentro, certo, acondicionadas dentro. Esse equipamento funciona através de um sistema de freio centrífugo. O uso desse equipamento é bem simples. Em primeiro lugar, porque sabendo que nós brasileiros temos uma questão de estética dentro do apartamento, nós não podemos colocar bases monstruosas dentro do seu apartamento, do seu escritório comercial, nós adaptamos essa base. Essa base hoje é uma base de fixação que a gente deixa fixa na parede, só isso fica fixo na parede. Certo. O equipamento em si fica guardado. Deixa eu mostrar. Isso, tem que dar um tempinho para o pessoal poder ver bem. Então essa é a base. Essa é a base de fixação que fica presa à parede através, e pode ser encoberto por uma cortina, por um armário, alguma coisa assim. Certo. Aí esse gancho do aparelho, ele vem encaixado. Bom, deu uma emergência, eu pego o equipamento que está guardado no armário dentro de uma caixa, engato rapidamente na base, nesse processo, jogo esse porta-cabo que está no chão, certo? E jogo o porta-cabo pela janela e ele vai desenrolando automaticamente de forma que um cinto, que é um cinto igual a esse que está nessa extremidade, fique no chão. A partir do momento em que eu lancei o porta-cabo pela janela e foi desenrolando automaticamente o cabo, eu tenho um cinto no chão e um cinto próximo ao equipamento. Sei. Daí é muito simples, porque eu posso... Coloca para mim o cinto para eu ver com que rapidez você coloca. Depois que o equipamento está instalado, eu coloco o cinto embaixo do braço, sempre embaixo do braço, ajusto a fivela e estou pronto para usar o equipamento. O importante é que o equipamento sempre fica a uma altura superior da cabeça. Certo. Por isso que nós colocamos a base do chão até 1,80 m só, para que o indivíduo fique com o equipamento na altura superior à cabeça. Bom, o Murilo, ele já está posicionado aqui no teatro e ele vai demonstrar esse equipamento. Murilo, você pode demonstrar. Pode já efetuar a descida. Bom, o Murilo agora vai fazer o processo. Ele vai vestir o cinto. Vai vestir o cinto. Tá. Ele está vestindo o cinto. Notem bem que é embaixo do braço. Importantíssimo para isso é ajustar a fivela. Agora ele acabou de ajustar a fivela. É evidente que nós estamos aqui, eu trouxe um cabo um pouquinho maior. Então, o processo de funcionamento, a partir do momento que uma pessoa está descendo, aquele cinto que está no chão está subindo automaticamente para pegar outra pessoa. Ele forma um vai e vem constante. Certo. Aqui nós trouxemos, aí está o processo de descida, uma descida a velocidade de 1 metro por segundo, totalmente automático. Certo. A pessoa pode ter até uma pessoa desmaiada em cima, desde que tenha uma pessoa que vista o cinto nela, pode colocá-la para baixo. A grande vantagem desse equipamento, em primeiro lugar, ele ser totalmente móvel. Eu tenho essas bases espalhadas por todos os andares do prédio, ou do andar, e quando dá emergência eu posso escolher o local onde eu vou descer sem ter contato direto com a fumaça ou com o fogo. E outra coisa é ele ser o único automático. A partir do momento em que eu começo a descer, eu não preciso fazer nada para controlar o equipamento. Tudo é feito pelo equipamento. Ao mesmo tempo, a produção tinha de bolar perguntas para serem respondidas pela plateia e pelo telespectador. Também as perguntas tinham de ser agradáveis e interessantes. A figura que vocês estão vendo mostra 2 vasos. Um comporta mais ou menos o triplo de água do outro. O vaso maior está bem mais cheio que o outro e ambos estão interligados por meio de uma torneirinha. Pergunta: o que acontece com a água desses vasos no caso de abrirmos a torneirinha? Embora fosse direcionado para estudantes dos antigos 1º e 2º graus, o Eureka também podia estar sendo visto por crianças. A produção do programa também tinha de levar isso em conta. Uma das preocupações, quando a gente selecionava o tipo de experiência, pelo fato de poder estar sendo visto por criança, a gente sempre tinha o cuidado de não apresentar experiência envolvendo substâncias químicas, fogo, ferramentas contundentes, coisa que a criança pudesse inadvertidamente querer repeti-las e sofrer um acidente. Por falar em experiências, lembram-se da proposta da oficina de criatividade? Vamos ver se o pessoal já conseguiu ferver a água aquecida fora do fogo? Existem 2 maneiras de se levar uma água à fervura. Uma delas é o meio normal, é você levar a água ao fogo. E a outra é fazer com que a pressão, você diminuir a pressão que existe sobre a água. Então aqui o pessoal colocou a água previamente aquecida dentro da seringa, puxando o êmbolo, fizeram com que a pressão diminuísse lá dentro. E assim ocorre a fervura. Está absolutamente certo!
Simples, hein? Eu faço isso todos os dias lá em casa. Mas nem só de ciência e tecnologia vivia o Eureka. A arte, em todas as suas manifestações, estava sempre presente no programa, especialmente quando o artista inovava e criava formas de expressão. Soluções para problemas não precisam ser necessariamente criadas a partir de pesquisas teóricas. Isso é, uma experiência intuitiva também pode criar excelentes soluções. Nós vamos receber agora... o maestro Zé Gomes, que criou soluções para confeccionar instrumentos de fácil fabricação, cujo material é fácil de obter aqui no Brasil. No ar, Agência Eureka. Salva de palmas aqui para o Zé Gomes e para o Daniel aqui que veio abrilhantar nosso programa participando. Na época, a arte performática era uma novidade. O Eureka, coerente com sua proposta renovadora, prestigiava artistas alternativos, performers, gente que trabalhava propostas novas em comunicação e artes cênicas. Depois do intervalo, a gente vai ver a incrível performance de luz e som que abriu o primeiro Eureka. Eu volto já já, daqui a pouquinho. As luzes e a imaginação de Theo Werneck, damos início ao primeiro programa da série Eureka! Um programa aberto para a criatividade, para inventos, engenhocas, os mais variados tipos de produtos da criatividade humana. Como é que você transformou a lâmpada de um objeto utilitário para um suporte lúdico para uma obra de arte? Como é que você chegou nisso? Bom, eu acho que como todo mundo, eu ando de metrô. E é incrível como eu ia para a escola e eu dormia no trajeto do metrô. Aí eu lembro que as lâmpadas que tem na iluminação interna do metrô continuavam passando. Eu de olho fechado eu continuava vendo. Aí minha pesquisa começou em cima disso, ou seja, a persistência da imagem na retina, ou o tempo que ela fica gravada. Certo. É só você fazer isso, você olha para a luz, brincadeira de criança, você olha para a luz, fecha o olho e vê o pontinho roxo no outro lado, que é a cor complementar, né? Aquilo é amarelo, aí dá um roxo ali. Tá. Escuta, uma pergunta aqui pro pessoal que ficou no fundo musical. Escuta, como se insere a música, como a música de vocês se insere no trabalho do Theo, qual é a concordância desse trabalho? A nossa música é dividida entre a produção de estúdio e a apresentação dos músicos ao vivo também. A gente compõe com o computador no estúdio e nós tocamos em cima do que foi composto. Certo. Então a gente se apresenta com sequenciadores ou com gravadores digitais, como é o caso hoje. Agora, dando sequência para a proposta do ateliê, a gente quer convidar algumas pessoas da plateia para participar de um ateliê junto com os artistas lá embaixo, no saguão, tá? E podem... Então, por favor, as pessoas que estão a fim de participar, os candidatos. podem ficar ali no canto, o pessoal vai saber. A gente pede uma salva de palma calorosa aqui para esse pessoal que veio trazer a sua arte de ponta de lança na pesquisa. Vocês podem descer por ali, muito obrigado pela presença de vocês aqui.
Durante o programa, os artistas convidados e algumas pessoas da plateia realizavam no ateliê um trabalho coletivo de criação. No final do programa, nós teremos o melhor resultado do trabalho deles. Olha lá. Nós vamos saber já já o que vai acontecer. No final do programa, os artistas, por um dia, mais os artistas profissionais, apresentavam o resultado do trabalho no ateliê. Arte, tecnologia, ciência. O Eureka deu contribuições incríveis. Em alguns momentos, o programa oferecia aulas de primeira linha sobre assuntos da atualidade para um auditório lotado e vibrante. Aulas desenvolvidas pelos estudantes para os próprios estudantes. Ana Cláudia, a gente já falou muito de ozônio aqui no programa, mas nunca é demais. Então a primeira coisa que eu quero perguntar para você é o que é ozônio? Bom, o ozônio é um composto também de oxigênio. A diferença entre o oxigênio que a gente conhece e o ozônio é que o oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio, no caso, e o ozônio por 3. E a energia do oxigênio é muito maior que a do ozônio, quer dizer, é muito mais fácil a gente conseguir oxigênio do que ozônio. Bom, Marco, qual é a importância dessa camada para os seres vivos? Essa camada é a camada que filtra os raios ultravioletas que vêm do Sol. Se eles não fossem filtrados, causaria inúmeras prejudicações para a gente aqui da Terra. Diminuiria a produção de plâncton dos oceanos, causando um desequilíbrio do ecossistema. Daria-nos cânceres de pele, além de prejudicar a visão, dentre queimar toda a vegetação e estragar a nossa alimentação. Como é que se dá a ação do CFC, Marco, na camada de ozônio? Bom, o CFC, quando chega lá na estratosfera, a radiação ultravioleta quebra a ligação do cloro dele, e com isso esse cloro reage com o ozônio, quebrando milhares de moléculas de ozônio. Por isso que se diz que uma única molécula de CFC seria suficiente para quebrar milhares de moléculas de ozônio. Ela vai quebrando, né? Bom, vocês trouxeram aqui um aparato de laboratório. O que vocês vão fazer aqui? Bom, a gente vai simular o que acontece lá em cima. Primeiro a gente vai produzir ozônio. Na segunda etapa a gente vai produzir ozônio e destruir ele através do CFC. Tá bom, primeira parte. O que nós temos em cada tubo que nós temos aí? Aqui a gente tem água oxigenada e iodeto. Quando essa água oxigenada entra em contato com o iodeto, ela libera oxigênio, só que esse oxigênio ainda é rico em água daqui do meio. Portanto, ele passa por esse tubo de sílica, onde essa água é absorvida, sai por aqui então oxigênio seco, que passará no nosso sistema um bom tempo até ele ser limpado. Então esse oxigênio todo vai passar por aqui e vai se armazenar nesse compartimento. Ele vai ser passado bastante no sistema para limpar o sistema de outros gases. E aí? Bom, aqui dentro a gente vai produzir um arco voltaico que vai produzir a ultravioleta, que então vai transformar o O2 em O3. Qual é a importância do arco voltaico para fazer o O3? O arco voltaico ele vai produzir a luz ultravioleta, que por sua vez vai transformar o O2 em O3. É a mesma ultravioleta que é produzida na atmosfera, no caso pelo Sol. E é a mesma ultravioleta que é filtrada pela camada. Vocês tiveram que fazer uma limpeza interna para tirar a substância ou qualquer gás que não fosse oxigênio? Livre de outros gases além do oxigênio. Muito bem. E aí o que está acontecendo? Ela fez o arco voltaico. Ali é um sistema de absorção de cloro, que no caso, no outro sistema é que vai interessar pra gente. Não é agora? Não. Tá Daí bom. vai passar o ozônio. Então o O3 vai passar por aqui numa boa, sem nenhuma alteração. Exatamente. Ele vai passar por aqui. E aí ele vai para aquele último tubinho balão. ali. E o que vai acontecer? Balão que chama? Ele mais, desculpa. Tá. Ele vai transformar vai mudar a coloração daquela solução. Quer dizer que o que tem dentro daquele Tem iodeto de potássio mais amido. Esse iodeto de potássio, quando reagir com ozônio, vai formar hidróxido de potássio mais iodo, que na presença de amido vai ficar azul. Nós repetimos aquele processo de produção de ozônio, só que nós também adicionamos o CFC, que foi destruído pelo ultravioleta também, o mesmo processo. Só que esse CFC vai destruir o ozônio, o cloro vai se ligar ao oxigênio e vai destruir. Então, esse quitasato aqui, ele tem uma substância que vai reter o cloro.
Para cá vai passar apenas o oxigênio, porque a gente não tem mais ozônio. Se tivesse ozônio, nesse aqui. Se tivesse ozônio, ele teria ficado dessa cor novamente, escuro assim. Como ele não mudou de cor, a gente está provando que a gente conseguiu destruir o ozônio. Terminando ali no cartaz, você demonstra da parte da entrada do CFC em diante. Bem, aqui foi produzido o ozônio e colocado o CFC por esse cilindro. Foi destruído o CFC pelo arco voltaico que produz ultravioleta. O cloro e o oxigênio, no caso, passam para cá e ficam retidos. Para lá, o que vai passar é oxigênio, que não vai produzir uma mudança de coloração. O cloro fica no primeiro? Fica. O cloro fica aqui, junto com essa solução, ele vai reagir e vai ficar aqui. E para cá vai passar o oxigênio, que não reage com o iodeto de potássio, provando que não tem ozônio. Eu acho importante do Eureka o estímulo que ele deu aos meus alunos. Tá? Os meus alunos, muitos deles se dedicaram à educação, vários alunos fizeram mestrado e doutorado, alguns fizeram doutorado no exterior e pelo menos 2 que participaram do Eureka hoje fazem pós-doutoramento no exterior. Eu acho que o Eureka foi importante para dar para eles uma certeza de que aquela carreira que eles tinham iniciado em Química, pensando na ciência, na divulgação da ciência, era alguma coisa que de fato era importante para eles. Embora o Eureka fosse aberto ao improviso, a equipe de produção procurava trabalhar os assuntos trazidos ao programa de modo muito criterioso. Ou seja, antes de apresentar o invento, buscava-se, em primeiro lugar, levantar o problema a partir do qual esse invento tinha sido gerado. Depois, mostrava-se o processo de pesquisa e criação. E, por fim, o produto de tudo isso. De preferência, funcionando, é claro. Você sabia que 60% das gemas preciosas e semipreciosas do mundo são extraídas no solo brasileiro? Pois é, deste total, somente 10% pode ser lapidado pelos processos manuais e automáticos hoje existentes. O resto vai para o lixo ou vira pó. 2 jovens empresários vinculados para efeito de pesquisa, a FATEC, de São Paulo, apresentaram uma solução: os robôs lapidadores de pedras preciosas e semipreciosas. E é o que nós vamos ver agora no Eureka! Como surgiu esse projeto? Bom, esse projeto teve início na USP com a finalidade de preparação de amostras de cristais naturais. Depois de certo tempo ele foi abandonado, mas nós, com recursos próprios e a tecnologia adquirida no início do projeto, resolvemos desenvolver um robô específico para lapidação. E tá aí. Agora vamos conhecer primeiro os materiais que eles utilizaram, que grandes materiais aqui, robôs, para essa nova fase. Vamos ver com o Ricardo aqui. Ricardo, começando pelo computador. Essa é apenas uma bancada de apoio onde se faz o programa para poder carregar num disquete. Nesse disquete que estariam os programas que os robôs vão executar. Liga o computador para nós, Fernando. E daqui, vamos seguindo então. Aqui toda a ferramenta. Essa já é uma central de lapidação. Esse é o robô propriamente dito. É uma central de lapidação equipada com 4 robôs. Cada um desses? Cada módulo desse é um robô que opera independentemente, controlado por um microcomputador. Bom, aqui nós notamos as ferramentas onde o robô lapida as pedras. Essas ferramentas são diamantadas também, 2 ferramentas onde ele faria a calibração. Essa ferramenta central é onde ele faria o desbaste e em outra trilha onde ele faria o polimento. Aqui na frente nós temos o computador? Isso. Aqui na frente é o módulo de controle dele. Nós podemos notar, são 4 computadores independentes, são essas placas no fundo, os acionadores, cada um de seu robô, as interfaces de disco e as interfaces entre micro e acionamento. Então esse sistema, essa programação para esse robô, ele só está pegando a pedra que ela tem um formato retangular, olha, vocês podem observar. E aí agora ela vai se tornar uma gota. Uma gota. Olha lá, vocês podem observar. Perfeito. Essa peça, ela seria montada num anel. Seria, no caso, uma bijuteria. Nós vamos demonstrar aqui apenas a aplicação. Ok. Então ela já está pronta para ir para um anel, então? Já. No caso, já estaria pronta. Ela seria descolada
e depois montada no anel. Olha o anel, gente, já está prontinho. E a peça montada. Olha que barato. A plateia do Eureka, habituada a participar do programa desde o seu início, comparecia afiada, disposta a entender e a questionar os inventos apresentados. Como é que é exercida a pressão do líquido sobre a pessoa que vai receber? Ela só injeta a pressão. Essa pressão ela sai mais ou menos com 1.200 libras. Não machuca, não tem agulha, quer dizer, não tem contato com nada interno. Ele unicamente transmite a vacina por essa safira muito fina, passando por a parede, onde não pega nem nebulização na safira, e essa parte daqui, que pega no corpo, fica retirado do corpo, mais ou menos 3 milímetros. Certo. Né? Então, mostra para ela como é que funciona o aparelho. Acionando a hidráulica. Aqui no pé, a bomba. O líquido sai. Qual é a pressão exercida? 1.200 libras. Sei. Agora ela sai, mais ou menos, o líquido sai fininho, de acordo com o furo, uma distância de até 15 centímetros. Pode notar. Olha. Durante os 2 anos e meio que esteve em cartaz, o Eureka teve um grupo de jovens que vinha curtir o programa no auditório todas as semanas. Esse pessoal não faltava nunca e participava ativamente. Mas na minha redondeza aqui, vocês podem observar caras que vocês estão cansadas de ver. É o nosso exército Brancaleone aqui do programa. Aqui estão eles, no último programa da série, que foi ao ar no dia 15 de setembro de 1989. Me colocaram vários apelidos que não vêm ao caso, deixa pra lá, certo? E eu quero fazer uma homenagem, primeiro antes da homenagem, representando o exército Brancaleone, tem aqui o Marcelo, tudo bom, Marcelo? E o Igor, que são um dos mais velhos. Marcelo, fala, o que você pode falar sobre o Eureka para esse pessoal que está assistindo? Foram 2 anos e meio que a gente se divertiu e aprendeu muita coisa. Beleza, tá vendo, minha gente? E o Igor? Igor, qual é a sua mensagem de Eureka? 2 anos e meio de Eureka. Um programa que inovou mais, né? Deu oportunidade para o pessoal mostrar os inventos que o pessoal fez. E aí apareceu muita coisa boa. 10 anos depois, descobrimos aqui, junto de nós, um dos integrantes do famoso e aguerrido Exército de Brancaleone, nosso amigo Alexandre. Fala, Alê! O Eureka, quando ia ao ar, eu tinha 17 anos, eu era estudante do colegial e era muito legal, porque era uma chance de você ter contato com televisão, ter contato com um auditório, então era uma farra, quer dizer, eu e minha turma, a gente entrava sexta-feira no Auditório Cultura e aquilo para nós era tudo novidade, era tudo muito legal e a gente conseguia se divertir, né? Com aquele lazer, que era as atividades que tinha o programa, que eram os quadros de experimentações, enfim. Foi muito importante porque a gente conseguia desenvolver coisas que a gente aprendia na escola e chegava lá e desenvolvia no palco. Isso era muito legal. E depois se vê na televisão. Esses programas reprisavam uma época no domingo, então você se via na televisão, você acabava, enfim, aprendendo não só a parte de televisão, que era você estar ali naquele palco, como as experiências, você acabava conhecendo como funcionava um fax, na época eu me lembro disso, estava chegando fax no Brasil, e o Eureka foi um dos primeiros programas a apresentar isso no palco. Então a gente ficava admirado, como é que passava um papel daqui para um lugar distante, era muito interessante, era um programa muito legal. O último Eureka, 126º programa da série, foi histórico. Fechou com chave de ouro. Uma verdadeira aventura pelo mundo das ideias, da inventividade, da criação. Um brinde, minha gente, ao Eureka! E hoje, no final do programa, nós vamos lançar às estrelas 3 continuadores, 3 exploradores do nosso Eureka, que são esses 3 aqui, minha gente, olha ali pra cima. São 3 balões atmosféricos. Eu estou falando de 3 balões atmosféricos que serão lançados um após outros, assim, depois de segundinhos, para o encerramento das transmissões do Eureka pela TV Cultura São Paulo. O público de casa também mandou seu recado de despedida. Gustavo Albano, Vila Romana, São Paulo. Fala pra mim o que ele escreveu sobre a Eureka. Eureka, mais intuitivo, mais criativo e mais emocionante do que ir à escola. Muito bem, Gustavo, gostei de ver. Gustavo Albano de São Paulo, você levou uma fita de áudio e uma fita VHS. Vamos separando aqui para não dar rolo. Mais um, Patrícia, pega mais um aí pra gente.
Mais um também vai ganhar uma fita de áudio e uma fita VHS. É o segundo, hein? Aqui tá tudo misturado. Brasília, Curitiba, quem ligou tá aqui dentro hoje. Ismar Neri Neto, Jardim Cruzeiro, São Paulo. O Eureka é um programa excelente, consegue associar a curiosidade e os conhecimentos da ciência. E um beijão. Outro pra você, cadê? Ismar Neri Neto de São Paulo levou uma fita de áudio e uma fita VHS. Parabéns pela participação. Vamos mais um, Patrícia, pega mais um aí. Esse vai levar um Atari, hein? Um Atari. Vamos ver quem vai levar o Atari. Viviane Rangel Santos, Itaim, São Paulo. Eureka, totalmente demais. Eureka, totalmente demais. 2 anos e meio no ar, muitos desafios vencidos, muita experiência adquirida, muita coisa bonita e interessante acontecendo na TV. Sentia que era um programa muito útil, porque a gente provocava que as pessoas pensassem, que as pessoas criassem, que as pessoas tivessem em casa uma mesa de trabalho para pintar, para mandar para cá arte postal, como nós fizemos um concurso de arte postal baseado no Glauber Rocha, naquele cineasta famosíssimo. E todo mundo mandou coisas fantásticas sobre cinema, sobre ele, e era essa participação do telespectador que a gente provocava, que eles viessem, que eles fizessem, que eles pensassem, que eles criassem, sem precisar se preocupar com, poxa, eu não tenho estudo, eu não tenho a formação, eu não sou inteligente. Não, todo mundo é capaz. Fica no ar, além da saudade e da vontade de rever o Eureka, a pergunta inevitável. Existe espaço na TV, hoje em dia, para um programa como esse? A ideia do Eureka é uma ideia fantástica. É um programa voltado para jovens, dinâmico, propondo desafios. Eu acho que falta um programa semelhante ao Eureka hoje. Eu acho que há um espaço para o Eureka. Esse tipo de programa que tem um desafio, talvez se hoje fosse misturado um pouco com uma linguagem mais videoclipe, talvez os jovens gostassem muito, talvez fosse um programa de sucesso. Para nós que estávamos lá, aquilo tudo era muito legal e você aprendia, quer dizer, você que estava em casa assistindo, você sempre saía diferente do jeito que você ligou a televisão. Claro, você aprendia alguma coisa, aquele programa te acrescentava alguma coisa na vida. E isso é muito legal. Hoje não tem mais isso. Hoje parece que toda vez que você liga a televisão, você fica mais burro, porque aquilo não te alimenta como saber, como conhecimento. Isso é muito triste. Em tempo, Eureka é uma palavra grega que significa eu descobri. E o programa Eureka descobriu ao longo de sua carreira que o importante era ser um espaço para se criar, para se descobrir, para se errar e acertar. "55 anos, a cultura em suas mãos. O melhor é agora."